também uma função descarrega módulo. Ela é bem simples. Loader.unloadModule, ao contrário da loadModule. Ela foi definida aqui no onClick desse descarrega módulo. É um botão que foi criado. Bem simples também. Foi criada, essa função já foi demonstrada, que é executada ao término do carregamento do módulo. Aqui, a função que recebe os dados enviados pelo módulo. Só para relembrar, aqui no módulo a gente disparou aqui parent application.recebe dados, passando os atributos usuário e senha, que são strings. Aqui, a função recebe dados, tem os parâmetros string, usuário e senha. A gente faz uma verificação aqui antes, se esses campos não estão vazios. Se ambos estiverem vazios, é disparada uma mensagem de erro, campos usuário e senha vazios. Ao contrário, é apenas exibido usuário e senha na tela para o usuário através de um alert. Também foi feito a título de exemplo o envio de dados da aplicação para o módulo. Aqui vocês podem notar, é um pouco mais complexo a sintaxe. Por quê? Primeiro foi verificado se o módulo realmente está carregado. A função getChildren do loader, que é um módulo loader, que foi definido para carregar esse módulo. Essa função retorna um array com todos os módulos carregados. Ela tem um atributo length, que a gente verifica o tamanho desse array. A gente verifica se for maior que 0, quer dizer, para verificar se o módulo foi carregado. Por que esse loader.shield as modLogin? Eu tenho que definir qual filho do meu loader eu estou acessando esse atributo. Então, essa função envia dados da aplicação para o módulo. O dado que está sendo enviado são esses dois strings aqui, para os campos de usuário e senha. Então, eu passo o loadShielder as modLogin para definir que o módulo que eu estou para o qual eu estou enviando dados é o modLogin, que foi definido aqui. Então eu estou enviando aqui loader.shield as modLogin.inputText user. Passei aqui uma string user by main application password by main application para inputPass.text, que é o campo de senha. Caso o módulo não tenha sido carregado, que é essa verificação que a gente faz aqui, apenas exibe um alerta dizendo que o módulo não foi carregado. Então, recapitulando, foi criado um módulo login, que apenas tem campos de usuário e senha, e ao se clicar no botão ele envia os dados para a aplicação mãe. Aqui na aplicação mãe foi definido uma função para carregar o módulo, uma para descarregar, uma que quando é encerrado o carregamento do módulo, ela desabilita a visualização da barra de progresso, uma função que recebe os dados enviados pelo módulo e uma função que envia dados para o módulo. O comentário está incorreto aqui. Isso não ia afetar o funcionamento, mas apenas para manter coerência. Então, vamos lá. Vamos executar a nossa aplicação. Salvar aqui. Eu tenho um botão carregar módulo. Vocês podem ver que aquele quadradinho ele não aparece aqui depois de compilado. Quando eu carrego o meu módulo, ele vai carregar aqui. Tem o descarregar, que vai sumir com o módulo. Vocês podem notar que nessa região aparece a barra de progresso muito rapidamente, porque é só o tempo do carregamento do módulo. Como o módulo é muito pequeno, vocês podem ver que mal dá para perceber. Se fosse um módulo grande, vamos supor, numa conexão normal, aí um módulo, sei lá, 8, 10 megas, com certeza vocês iriam ver o carregamento aqui. Se eu clicar duas vezes no carregar módulo, ele sobrepõe aqui. Deu para ver a barrinha de progresso. Vou descarregar o módulo. A barrinha acabou ficando. Mas tudo bem. Vou carregar novamente o módulo. Quando eu clicar em enviar dados ao módulo, ele vai enviar dados da aplicação, aqueles dados que eu defini, ao módulo. Quando eu clico aqui no botão login, ele dá aquele alert
para mim que eu defini. Eu posso ainda digitar dados aqui normalmente. Vou digitar dados aqui. Quando eu clicar no botão login, ele vai informar os dados que eu digitei aqui, porque foi o que eu defini, que é para ser feito quando for clicado o botão login. Então esse é o uso de módulos, é uma coisa relativamente simples. A comunicação é um pouco diferente em relação a quando se trabalha com componentes. É muito útil em aplicações grandes para eu dividir, ou seja, se eu tenho uma aplicação com vários módulos, eu não vou carregar todos logo no início. Eu vou carregando os módulos à medida que vão sendo necessários, que vão sendo requisitados pelo usuário.